Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Olha, o tema de hoje é muito importante. Defenda-se de psicopatas e sociopatas. Ih, André, o que é isso? Então, o tema de hoje é defenda-se de psicopatas e sociopatas. O programa Divã de André Kepp é transmitido pela Rádio Vibe Mundial e depois postado no YouTube, Facebook e Instagram. Vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Afinal de contas, o que são psicopatas e sociopatas? Eu vou explicar de uma forma bem simples. São pessoas que fazem mal para os outros. Proposital, né? Sem muito arrependimento. É aquela pessoa que faz um crime sem arrependimento. É aquela pessoa que dá um golpe sem arrependimento. É aquela pessoa que faz o mal, mas não se arrepende, não tem sentimento de culpa. O psicopata é o indivíduo mais perigoso, ou a psicopata, né? Tem dos dois gêneros, né? E pode colocar sua vida em risco. Então, corresponde a mais ou menos 2%, de 1% a 2% da população mundial. É um número grande, hein? O sociopata é o golpista e pode lhe prejudicar de várias formas, principalmente com golpes financeiros. O principal golpe que ele dá é financeiro. E aí temos muito mais sociopatas na sociedade, né? Não tem estatística para isso, mas calcula-se estimativas que sejam 15% da população. Também é um número muito grande. Ou seja, principalmente com relação ao dinheiro. Então vão te dar golpes financeiros, roubos, furtos, leva para cá, engana, pega cheque, coisas desse tipo, né? Agora, a pergunta que fica é: como nós podemos nos defender dos psicopatas e sociopatas, inclusive da nova ordem mundial? Para você que disse assim, nossa, o André vai fazer um programa sem falar da nova ordem mundial? Não, eu vou falar da nova ordem mundial também, mas lá para o fim. Em primeiro lugar, entendendo como os sociopatas e psicopatas pensam e agem. Você precisa entender que eles pensam de um jeito diferente, agem de um jeito diferente e sentem de um jeito diferente. A primeira estratégia deles para enganar é o elogio. Veja bem, tem elogios sinceros, tem elogios verdadeiros dos seus amigos, eu não estou falando desse tipo de elogio. Mas é um elogio já malicioso. Então eles lustram o seu ego, eles lustram o seu narcisismo e você pode se envolver acreditando nesses elogios. Você é uma pessoa ótima, uma pessoa correta, e aí você já percebe, poxa, está elogiando demais. Só que você pode até pensar, puxa, a primeira pessoa que reconhece o quanto eu sou ótimo, o quanto eu sou melhor de todos, né? Então você pode se envolver pelo seu ego, pelo seu narcisismo, e aí cair nos golpes. Então a primeira coisa é elogiar bastante. De novo, é claro que existem também elogios verdadeiros e sinceros. Mas o psicopata ou o sociopata elogiam para enganar na sequência. Então primeiro falam, não, você é ótimo, você é um cara legal, você é um cara bom, parari, parará, 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 e na sequência vem com uma historinha, com um papinho meio estranho. Eles primeiro tentam conquistar a sua confiança e amizade. Opa, vou me mostrar muito confiável, vou me mostrar muito amigo. Então olha uma dica. Se de repente na sua vida aparece de paraquedas o melhor amigo da sua vida,
desconfia. Desconfia. Puxa, um cara sensacional, pessoa legal, ou uma cara sensacional, pessoa legal. Nossa, que pessoa incrível, etc, etc. Opa, desconfia. Não estou dizendo que é necessariamente um sociopata, mas dá uma olhada, observa bem. Então eles primeiro tentam conquistar a sua confiança e amizade para depois contar uma história aí meio estranha, meio esquisita, para te enganar. E é assim que te envolvem. E aí, em golpes financeiros, pedem ajuda, cheque, isso, vai para cá, vem para cá, eu te levo para fazer isso e tal, e tal, e tal. Você cai no golpe deles. Um bom exemplo de sociopata é o personagem principal do filme O Lobo de Wall Street. Você assistiu? Olha, esse filme vale muito a pena assistir. Que foi encenado por Leonardo DiCaprio. Você sabia que esse filme foi feito baseado na história real da pessoa que ficou conhecida como Lobo de Wall Street? Esse indivíduo foi preso, evidentemente, né, ficou algum tempo na prisão, mas depois, olha como são as coisas. Depois que saiu da prisão, saiu dando workshops pelo mundo. E muita gente pagando para ouvir o que ele tinha para falar. Olha como são as coisas, né? Bom, o filme mostra todas as estratégias que ele usou para enganar as pessoas. Então, o quanto ele enganava, o quanto ele era envolvente, né? A famosa lábia, né, que ele usava para enganar as pessoas. E você pode se perguntar, e é uma pergunta muito interessante, por que existem tantos filmes norte-americanos na atualidade sobre psicopatas e sociopatas? Então, o serial killer, né, um psicopata. Por que existem tantos filmes assim? E isso tem uma resposta. É porque os estudos científicos sobre essas pessoas são muito recentes e começaram a existir em grande quantidade, trazendo muitas respostas, na virada do século XXI. Então, ou seja, a partir do ano 2000 é que houve muitos estudos sobre o sociopata e o psicopata. E dando especial ênfase em Robert Hare, é um neuropsicólogo norte-americano que estudou muito, e ele fez até um teste chamado Psychopathy Checklist Revised. Então é uma lista revisada para você descobrir o seu grau de psicopatia, porque todos nós temos um grau. E existem psicopatas que têm graduação 40, que é a graduação máxima desse teste, né? Eu acompanhei muito esse teste, estudei esse teste e é muito interessante. Antes, nós sabíamos muito pouco sobre psicopatas e sociopatas. Mas hoje sabemos que eles pensam, sentem e agem diferente de nós. O pensamento deles é frio e calculista, voltado a prejudicar os outros e se beneficiar com isso. Se puder prejudicar os outros tendo algum benefício, eles fazem. Para dar um golpe em você, eles não pensam como ficará a sua situação na vida. Não tem pena, não tem arrependimento. Eles só estão pensando neles mesmos, entende? Eles só pensam em benefícios próprios e se voltam principalmente apenas para 3 coisas na vida. Eles só se interessam por 3 coisas na vida: dinheiro, poder e sexo. Mas nada interessa. Afeto para eles é piada. Ah, mas você pensa em amor aos filhos? Isso aí é piada. Para eles é dinheiro, poder e sexo, ponto final. É o que interessa para eles, né? E vou falar de 2 pesquisas muito interessantes que revelam como o psicopata pensa. Ele pensa diferente. Eu vou falar de uma pesquisa que aconteceu numa penitenciária no Canadá.
Eles fizeram um grupo de psicoterapia achando que os psicopatas iriam melhorar. Então, grupos de psicoterapia só para psicopatas. E aí, fizeram 6 meses de grupo de psicoterapia. E aí foram observar os resultados, eles quase caíram de costas. Os psicopatas, depois de 6 meses de grupo de psicoterapia, estavam piores. E olha, isso que eu gosto na ciência, essa honestidade de chegar num resultado e falar o resultado, divulgar o resultado. Eles estavam muito piores. Sabe por quê? Eles não iam em grupo de psicoterapia para ajudar os outros. Porque normalmente você vai num grupo para ajudar, né? Vamos dizer, um grupo do AA, você vai lá para ajudar o cara que está bebendo muito, etc. Não, eles iam nesses grupos de psicoterapia por 2 motivos. Primeiro, para aprender termos difíceis, para enganar os outros. E segundo, para ver o ponto fraco dos outros. Então, são pessoas que pensam de uma forma diferente. Eles já pensam em como lesar as outras pessoas. E vou falar de uma outra pesquisa. Essa pesquisa foi comandada, foi dirigida pelo Dr. Robert Hare, que, como eu disse para vocês, é um neuropsicólogo canadense. Ele colocou diante de alguns indivíduos com diagnóstico de psicopatia, ele colocou fotos. Então eram primeiro fotos bonitas, né, neutras, uma flor, e de repente um crime hediondo, né, o crime da mala, iam fazendo. Para as pessoas normais que assistiam esses slides, né, colocados nessa sequência, pessoas normais, quando viam a flor, ficavam bem. Quando viam um crime, ficavam mal. Tinham uma forte reação emocional negativa. Aí passavam para os psicopatas, eles não tinham a mesma reação emocional negativa. Ou seja, completamente frios e insensíveis ao sofrimento humano. Aí você vai dizer assim, não, mas então, André, é um outro tipo de pessoa? Olha, eu diria que, de certa forma, sim, porque se desenvolveu dessa forma. Não é uma coisa de nascença, mas se desenvolveu de uma forma que ficou assim. Ficou frio, calculista e só voltado para os próprios benefícios e querendo estrepar o outro para se beneficiar. Agora que vem a pergunta importante. Mas como você pode se defender dos psicopatas e sociopatas? Então, vou dar alguns passos aqui. Primeiro, passo muito importante. Não se culpe se você sofreu algum golpe deles. Não se culpe por isso, não se ataque por isso. Lembre-se que eles são especialistas na arte de enganar. Então, o primeiro ponto que é muito importante, tá? Passou por uma pessoa golpista, passou por uma pessoa que te enganou, passou por uma pessoa que te roubou, passou por uma pessoa que te furtou, que deu golpe em você. Não se culpe. Sabe por quê? Porque eles passam a vida estudando estratégias para enganar os outros. Então, esses golpinhos que tem de vez em quando, na internet, aqui, ali, com telefonemas e tudo mais, são feitos por eles. E se você caiu num desses golpes, não se culpe. Então, como você deve reagir? Não se ataque, não se culpe. Apenas entenda o seguinte: bom, eu tive um aprendizado na vida, foi um aprendizado muito importante para mim, e eu vou ficar mais atento e vou aprender a lidar com eles. Então, primeira questão, não se culpe se você sofreu algum golpe deles. Lembre-se que eles são especialistas na arte de enganar. Segundo, use como armas defensivas, então armas de defesa, as mesmas armas que eles usam para prejudicar os outros. Você tem que estar munido das mesmas armas. E eu vou te dizer como. Eu costumava dar o seguinte exemplo nas minhas aulas, né, sobre psicopatia, especialmente sociopatia. Vamos supor, pegando um exemplo aí,
que um bandido conhecido lhe pede dinheiro emprestado. Então você sabe que o cara é bandido e tal, e tal, e tal, tem aquela ameaça implícita, ele fala assim, ô, me empresta um dinheirinho. Se você responder, você é bandido, não empresta o dinheiro para bandido, você pode despertar a fúria do psicopata e sociopata. E despertando a fúria deles, você não sabe como eles vão reagir. Eles podem reagir de uma forma muito violenta, mas muito mais violenta do que você imagina. Então, responda para eles com estratégia. Então, por exemplo, infelizmente eu não tenho, tá? Eu adoraria te emprestar, infelizmente eu não tenho. Para não despertar o ódio e a fúria desses indivíduos, do psicopata e do sociopata. E aí temos a recomendação do nosso amado Mestre Jesus o Cristo. Sejam mansos como as pombas e espertos como as serpentes. Mansos no sentido da intenção, da convivência, de não fazer mal para ninguém, muito pelo contrário, de fazer o bem aos outros. Mas espertos como as serpentes para aprendermos a nos defender desses indivíduos. Então, por favor, não se sinta culpado se você sofreu um golpe deles. Eles são especialistas em dar golpes. Então, primeiro. E segundo, aprenda a usar estratégias defensivas semelhantes a deles, para não sofrer algum golpe de fúria, de ódio deles, porque a reação deles é um tanto quanto imprevisível, tá? Então, é uma esperteza defensiva, para você não ser muito prejudicado na vida. Então, seja esperto defensivamente. Essa é uma recomendação do nosso amado e querido Mestre Jesus o Cristo. Então, manso como as pombas e esperto como as serpentes, mas é uma esperteza defensiva, entendeu? Agora, eu vou só dar 2 dicas para você, mas para vocês que já estão reclamando, já tem gente, eu já sei, reclamando. Você não falou hoje da nova ordem mundial? Opa! No final eu vou falar da nova ordem mundial. Fica tranquilo. Puxa, a parte divertida do programa você tirou? Não, já vem daqui a pouquinho. Então, as 2 dicas são os meus 2 livros. Primeiro, meu livro No Brasil, que é A Origem da Terra, a história que nunca foi contada, da editora Madras, que você consegue em todas as livrarias. Meu nome completo é Marc André da Rocha Kep. E o segundo é meu livro internacional, Método Transdisciplinar de Pesquisa, Tabacologia e Teste, que é da Novas Edições Acadêmicas, e você consegue pela Amazon.com. Claro que eu falarei da nova ordem mundial, porque ela é feita de psicopatas. Ou você pensa que é feito de gente como a gente? Não é. São psicopatas que dirigem, que coordenam a nova ordem mundial. Os líderes da nova ordem mundial são psicopatas. Não são nem sociopatas, são psicopatas. Então, o que eles vêm fazendo há muitos anos? Eles vêm fazendo congressos há muitos anos, falando sempre que há muita gente no mundo. Então eles sempre falam, 7 bilhões e tantas de pessoas, e tantos milhões de pessoas, é muita gente. 7 bilhões e tanto é muita gente. Então, sempre falando a mesma tônica. Aí você pensa assim, se fosse gente decente, você pensa assim, bom, a solução que provavelmente eles vão dar, ou vão trazer, talvez eles tragam como solução um controle de natalidade. Então, para diminuir a população, vão dar instruções, controle de natalidade e tudo mais. Nada disso. Nada disso. Infelizmente, eles pensam em extermínio. Tem muita gente, vão matar. Infelizmente, essa é a nova ordem mundial. André, mas não é possível. É possível no caso do psicopata. Se não fossem psicopatas, seria um exagero da minha parte.
Seria exagero falar isso. Mas são psicopatas. O psicopata pensa diferente, acorda para isso. Ele pensa diferente. Ele é um outro tipo de pessoa. Então ele pensa em matança. Sim. E aí eu vou lançar uma pergunta para você. Eu não vou dar essa resposta. Você que vai pensar e você que vai chegar às suas conclusões. Será que é por isso que eles fizeram um vírus em laboratório? Está comprovado, esse vírus foi feito no laboratório de virologia de Wuhan. Já temos todas as comprovações disso. Vou repetir, já temos todas as comprovações disso. O vírus SARS-CoV-2 foi feito em laboratório. Por quê? Porque ele tem patente. Só por isso já é uma comprovação, e tem outras comprovações. Tudo que tem patente foi produzido em laboratório. Você não pode patentear um macaco. Esse macaco gibão eu vou patentear. Não pode. Ele já é pré-existente. Você só pode patentear aquilo que foi produzido em laboratório. E o vírus SARS-CoV-2 tem patente, entendeu? Ele foi feito em laboratório. Então, será que é por isso que fizeram um vírus em laboratório SARS-CoV-2? O vírus da atual pandemia? Para matar gente? Você vai responder, não eu. Pensa um pouquinho, porque são psicopatas, não é gente comum da nova ordem mundial. Pensa um pouco. Será que é por isso que eles fizeram lockdown pelo mundo, vários, no mundo inteiro, para quebrar economias de pessoas, empresas e países? Será que é por isso que eles fizeram isso? Será? Lembrando, são psicopatas. Pensam, sentem e agem de forma diferente. E eles vêm falando nos congressos deles. Tem muita gente no mundo. 7 bilhões de pessoas é muita gente. Se eles falam isso no congresso deles, eles estão chegando à resposta que é a hora do abate. Que é a hora de matar a gente. Veja bem, se você pensa assim, gente normal não faria isso, você está coberto de razão. Te dou toda a razão, mas são psicopatas. E psicopatas pensam, sentem e agem de forma diferente. Todos da nova ordem mundial não são todos. Eu estou falando dos líderes. Tem pessoas que não têm a mínima ideia do que acontece lá dentro. Tem pessoas que estão entusiasmados, pensam que é um grupo benemérito, que quer ajudar a humanidade. E não é. Só vai descobrir isso com muito sofrimento no momento em que está diante desses líderes e que percebe o que eles estão fazendo no mundo. Bom, chegue às suas próprias conclusões. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.